Olá pessoal, seja bem-vindo a esse canal Vencer Você para Não Perder. Por que vencer você para não perder? Vou te explicar. Sabe por quê? É porque você precisa de vencer muitas coisas, muitos traumas, muitos bloqueios em sua mente que tem travado você de vencer. E eu estou aqui para te ajudar a vencer esses traumas, esses bloqueios. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, algo terrível, mas que tem tudo, você tem tudo para vencer este algo, que é a ansiedade e a síndrome do pânico. Então nós vamos falar sobre vencer a ansiedade e a síndrome do pânico. Você quer vencer? Eu vou te falar sobre o que nós vamos estar falando aqui. Por quê? Porque você não pode vencer um inimigo que você não conhece. Então primeiro nós precisamos conhecer o que é a ansiedade, o que é a síndrome do pânico, né? Antes de falar sobre esse assunto, eu quero que você clique aqui embaixo, dê o seu like aí, compartilhe para todas as pessoas que você puder, pessoas que estão aí com ansiedade, né, acima da média, síndrome do pânico, assim como eu tive. Então eu quero convidar você a compartilhar com essa pessoa, a clicar, a também falar algo aí. O canal está indo bem, como que está indo, você está gostando, está te ajudando. E nós vamos estar colocando sempre vídeos aí para ajudar vocês a sair desse lamaçal, desse fundo do poço que tanto tem afetado as pessoas hoje. Hoje no vídeo nós vamos estar falando aqui sobre o que é a síndrome do pânico, como diagnosticá-la, quais são as causas, quais são os sintomas físicos e psicológicos, qual a diferença entre a crise do pânico e a síndrome do pânico. Também vamos falar qual a relação entre pânico e ansiedade. E depois ainda vamos falar sobre medo de repetir a crise, porque dá medo de repetir a crise, porque é algo terrível. Mas fique ligado aí e já vai compartilhando, vai dando like aí e preste muita atenção que hoje tem muita coisa para nós. Vamos lá! Entre os principais nomes dos transtornos psicológicos e dos distúrbios de ansiedade está a síndrome do pânico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima-se que 280 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 4% da população total, sendo 6 milhões só no Brasil, sofre com essa síndrome. Só para explicar você direitinho aqui, esses dados aí que eu falei, esses dados são de 2018. Agora entenda, e depois dessa crise da pandemia do Covid-19, aí cresceu ainda mais a ansiedade e a síndrome do pânico. Terrível. Agora, ao invés de mais de 6 milhões no Brasil, por exemplo, são mais de 8,8 milhões de pessoas que estão com síndrome do pânico e ansiedade em estados elevados. Então isso é muito triste e terrível. Agora, olha que interessante também, em 2020, 130% cresceu as vendas de medicamentos para dormir, por causa da ansiedade, por causa das dificuldades das pessoas. Mas como eu digo sempre para você, tem jeito. E nós vamos conseguir vencer isso juntos, ok? Preste atenção, vamos dar sequência aí. E mais uma vez eu te peço, compartilhe aí para que cheguem muitas pessoas, para que elas também possam absorver essas palavras que aqui estão contidas. O que é síndrome do pânico? A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade caracterizada por crises inesperadas de medo, insegurança e desespero, aparentemente sem qualquer risco. Mas isso só aparentemente. Essas crises provocam sintomas físicos e psicológicos, como vamos detalhar mais à frente. Esses acontecimentos trazem prejuízos à manutenção das atividades normais de quem sofre, além de uma preocupação adicional da iminência de um novo episódio que pode ocorrer, inclusive durante o sono. Como diagnosticar a síndrome do pânico? São necessários ao menos 2 ataques de pânico inesperados para o diagnóstico de síndrome do pânico. A idade de início varia entre 20 e 45 anos. Esse transtorno raramente acontece antes da puberdade ou após a menopausa. Quais são as causas da síndrome do pânico? As causas exatas ainda não foram identificadas, mas a ciência afirma que há fatores que podem influenciar este comportamento, como a genética, o tipo de temperamento da pessoa, o estresse e as mudanças cerebrais que ocorrem, como uma reação a episódios e situações específicas. Alguns pesquisadores relatam que há fatores de risco
que podem desencadear uma crise de ansiedade e, consequentemente, uma crise de pânico. Quais fatores são esses? Episódios de reação com estresse extremo, transições de vida ou de carreira de forma abrupta, ou seja, de forma repentina, morte ou situação de doença de um ente querido, situações de estresse pós-traumático, histórico de violência e abuso na infância, tendência à preocupação excessiva, necessidade de estar no controle da situação, expectativas altas, dificuldade em aceitar mudanças de opinião, repressão de sentimentos pessoais negativos, negação de que haja algo errado, ocupação constante, admissão de grandes responsabilidades e alto grau de exigência pessoal, perfeccionismo e má aceitação de erros. Pesquisas afirmam que a síndrome do pânico é mais comum em mulheres do que em homens e que é mais facilmente já na idade adulta, sendo mais comum em pessoas a partir dos 30 anos. Sintomas da síndrome do pânico. Quais são eles? Primeiramente, sintomas físicos: palpitações e aceleramento cardíaco, suores intensos, calafrios ou ondas de calor, tremores ou abalos e formigamentos, sensação de falta de ar, sufocamento ou asfixia, náuseas ou desconforto abdominal, dores ou desconforto no peito ou tórax, tonturas e vertigens. Sintomas psicológicos: medo e angústia. O medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, sentimento de estar em perigo, sensação de bloqueio mental, desrealização e despersonalização das pessoas e coisas. Angústia, sintomas psicológicos: angústia, sensação de transtorno de ansiedade generalizada, medo de ter outro ataque. Crise do pânico e síndrome do pânico. Existe diferença entre crise do pânico e síndrome do pânico. Sim, existe essa diferença. E esta classificação tem a ver com a recorrência desses episódios. Se as crises forem frequentes, é possível que você tenha desencadeado uma condição de síndrome do pânico. Caso não, você está experimentando uma crise diante de uma situação conflitante e momentânea. Qual a relação entre pânico e ansiedade? Como a síndrome do pânico está dentro de um dos tipos de transtornos de ansiedade, vale também você considerar, avaliar a sua relação com esse distúrbio, ou seja, considerar a relação entre a ansiedade e a síndrome do pânico. E sobre o medo de ter outras crises? Como bem falamos, as pessoas que passam por uma situação de crise passam a desenvolver um medo ainda maior em que isso cause novamente esse transtorno. Segundo especialistas, a sensação de medo provoca reações e a pessoa passa a evitar situações em que se encontra no meio de uma multidão, evita viajar sozinha, prefere não sair de casa e deixar de frequentar lugares onde a possibilidade de fuga não seja tão fácil. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Aprenderam aí a combater seus inimigos, a ansiedade, síndrome do pânico? Aprenderam? Porque a gente tem que conhecer primeiro para depois combater, não é verdade? Agora, a pergunta talvez que esteja aí dentro de você é essa: a ansiedade, a síndrome do pânico tem cura? Aí eu sou prova viva de que tem cura. Então, eu já quero pedir você para compartilhar esse vídeo de hoje, compartilhar para todas as pessoas que têm síndrome do pânico, ansiedade. Vamos ajudá-las. Vai lá, clica aí agora, dá um like aí, compartilha e também aperta no sininho aí para você receber vídeos todos os dias, dos quais nós vamos aprender muito e vamos ver muitas pessoas aí libertas desses fantasmas da alma. Então no próximo vídeo eu te convido a assisti-lo já. Nós vamos falar sobre a cura da ansiedade e da síndrome do pânico e os tratamentos também. Te espero no próximo vídeo, não perca. Um abraço a todos, fiquem com Deus.